TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Eu estou contando aqui com a presença, sempre presença, do vereador Eduardo Magoga, membro da comissão. É um prazer, um privilégio, vereador Eduardo, tê-lo aqui, para que nós possamos discorrer sobre alguns assuntos pertinentes à Comissão de Assuntos da Região Metropolitana. E eu já abro a reunião, passando ao senhor, para que o senhor faça algumas considerações, para que eu possa entrar no tema e, ao mesmo tempo, de forma muito prática, deliberar sobre a reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Obrigado pela oportunidade da fala na importante Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. No ano passado, estávamos juntos nessa comissão, discutindo bastante demandas que envolvem as cidades vizinhas. Eu tenho certeza que o senhor, como presidente dessa comissão, continuará aí fazendo um ótimo trabalho e trazendo os assuntos relevantes para a nossa cidade, que envolve todo o nosso entorno. Parabéns aí pela comissão, estamos aqui também para poder cooperar. Agradeço, vereador Eduardo, pelas palavras. E eu já começo informando ao senhor e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara que recebemos do gabinete da presidência um ofício do Ministério Público, Dr. Rodrigo Sanches Garcia, promotor de justiça de Campinas, no que se refere a uma demanda, e eu vou ler só a ementa, procedimento administrativo de acompanhamento instaurado com o objetivo de fomentar e acompanhar a execução do plano de ação para a implementação de área de conectividade da região metropolitana de Campinas. Então, em síntese, é uma portaria baixada pelo Ministério Público que ele visa, a partir desse momento, controlar as podas, as extrações de árvores do município. Haja vista todo esse enfrentamento de problema que a administração municipal vem enfrentando. Tivemos, já no início do ano, 2 fatalidades, onde 2 pessoas perderam a vida, uma em decorrência de uma queda de uma árvore no limite ali do Bosque do Jequitibás, onde um senhor, trafegando com o seu veículo, teve a sua vida ceifada, como também de uma jovem que, num momento de lazer, num dia de lazer, ou pelo menos que era para ser de lazer com sua família, salvo o melhor juízo, uma menina de 7 anos. Perdeu a vida na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal, é o nome oficial da nossa Lagoa do Taquaral, que é um cartão postal da cidade, em razão também de uma queda de uma árvore. Então, esses fatos, aliado a tantas outras situações que ocorreram e que vem ocorrendo ao longo desses últimos meses. Há sim a exigência do Poder Legislativo fazer uma movimentação, há sim a necessidade da Secretaria de Serviço Público, que é a secretaria responsável pela extrações, podas e ao mesmo tempo pela regulação da vida de uma árvore, se está ou não sadia, que o Ministério Público vem também somar forças nesse sentido. Então, eu acho que todo o setor público que puder contribuir, cada um com a sua especialidade, com o seu trabalho investigativo, eu acho que caminha junto com aquilo que a população espera, que é uma contraprestação do poder público. Então, fica aqui, num primeiro momento, minhas considerações ao órgão do Ministério Público, mais precisamente me reporto àquele que encaminhou o ofício, o Dr. Rodrigo Sanches Garcia. Vou encaminhar ao senhor uma cópia desse ofício de instauração do Ministério Público, de acompanhamento, para que o senhor também tenha conhecimento na íntegra desse ofício, para que nós possamos, nesse assunto da região metropolitana, também discutir quando for necessário. Porque, muito embora
nosso limite, num primeiro momento, como vereador, como edil, é dentro dos limites geográficos da cidade, não deixa de ser necessário, sim, uma atenção especial, porque toda a região metropolitana frequenta a cidade de Campinas, né? E são espaços públicos onde não há regra de um cidadão do bem, de um cidadão comum, frequentar esses espaços. Então, não tendo isso, não há qualquer óbice que uma pessoa de outra região, de uma outra cidade, vizinha ou não, frequente. E não havendo essa contraprestação de serviço público, sempre estará colocando em riscos a vida das pessoas. É evidente que fatalidade ocorre. Infelizmente, isso é uma realidade que ocorre em todo o mundo, né? Nós tivemos aí, de 7 meses para cá, ou até o começo do ano, principalmente final de julho até o mês de dezembro, chuvas torrenciais na nossa cidade, que de alguma maneira altera, né, o solo, faz com que haja infiltrações, mas isso não pode ser tido como desculpa, né? Cabe aos órgãos públicos, aos técnicos da Secretaria de Serviço Público, teja esse conhecimento que o solo encharcado pode levar a uma queda de uma árvore e fazer estudos quanto à condição daquelas árvores, né? Daquele agrupamento de árvores que pode ou não cair. E mesmo que não tire a vida de alguém, que é o grau máximo de fatalidade, pode causar dano, inclusive, para o erário, causar dano público de investimentos que foram feitos, de patrimônio público. Então, tudo isso precisa realmente a mais devida atenção. E quando se fala de vida humana, eu acho que nós não podemos, por nenhum segundo, negligenciar. Poderia falar brincar, mas eu acho que nem quando cai no bem público ou quando não afeta, não há motivo de brincadeira. Eu acho que o negligenciamento é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E se constatado um negligenciamento, de forma rigorosa, punir com rigor para que seja exemplarmente divulgado, propagado, para que, quem sabe, um outro município, talvez distante, sabendo da ocorrência de eventual fatalidade e atribuído a responsabilidade, que os municípios também, porque Campinas é uma referência, né, vereador? Sim. Então, nós somos referência para tudo, infelizmente para as boas e para as más notícias. As más notícias, que também quando acontecem em nosso município, seja em qualquer esfera, legislativa, municipal, é motivo de indignação, né? Então nós temos, só que são seres humanos, e cada um da sua maneira, cada um com um tipo de criação, com uma genética, né? Mas é sempre ruim. O problema quando acontece, eu costumo dizer o seguinte, o problema quando acontece com um vereador, ele acaba afetando os 33. É isso aí. O problema quando acontece dentro da cidade de Campinas, ela acaba causando uma inquietação em toda a sociedade. E o que é pior, a região fica também apreensiva. Eu tenho na minha vida privada, eu sou advogado, e é muito comum, né, você, quando tem um tempo, assistir um telejornal. Então, quando você vê uma notícia ocorrendo lá no estado, lá no norte do estado, do país, em alguma, seja capital ou não, você fala, puxa vida, isso aí está acontecendo em determinado local, mas é lá no norte. Daqui a pouco aquela matéria termina, entra uma propaganda de um refrigerante, de um tipo de propaganda comercial, e nós que estamos distantes até esquecemos. Mas alguns problemas estão ocorrendo já na nossa região. Haja vista esse problema que ocorreu, essas invasões, né, em escolas, tirando a vida de crianças, professores se colocando como escudos para proteger seus alunos. Até poucos anos atrás, a gente via esses assuntos, essas matérias ocorrendo, principalmente nos Estados Unidos. De um tempo para cá, infelizmente, ocorreu no Brasil. E tomei conhecimento que de 2001
até hoje, ou seja, 22 anos, já ocorreram mais de 30 casos no Brasil. É um número alarmante, porque nós estamos lidando, daí alguém pode até falar em política criminal. A política criminal precisa ser revista, sim. Nós precisamos rever, precisa ser reestudado pelos deputados. Não somos nós aqui, vereadores do município, nós não temos legitimidade para cuidar disso. Mas não é só política criminal, é saúde também mental. Porque do outro lado que está cometendo isso, está tendo pessoas responsáveis por isso. E quando começou esse tema, principalmente a última que aconteceu no Rio Grande do Sul, a cidade foi Blumenau. Quando aconteceu isso, eu exarei uma opinião. Eu exarei uma opinião sobre esse tema. E a opinião que eu exarava era exatamente o que eu estou vendo, uma grande discussão hoje no Congresso, seja no Senado como na Câmara dos Deputados. As plataformas digitais, as plataformas de comunicação, Facebook, Instagram, Twitter, então, elas têm também que ter uma responsabilidade sobre isso. Porque o perfil desse cidadão, ele divulga nas redes sociais, ele incentiva, ele valoriza a posse de arma, o que é crime, ele faz toda uma divulgação e essas plataformas digitais, elas têm como controlar quem faz isso. Existe o século XXI tanto deu essa possibilidade do cidadão comum se utilizar desses veículos de comunicação, como também dá a eles que controlem os usuários. Então, acione rápido a polícia, que se faça até de forma sigilosa entre eles, mas precisa sim, porque pode-se evitar alguma fatalidade. Se evitar uma, se ao invés de ter acontecido 30 no Brasil, se tivesse acontecido 29, seria uma vida a menos. Uma ou algumas, porque às vezes acontece. Então, aquele que tem um filho pequeno, que deixa o seu filho na escola, na creche, pública ou particular, ele sai dali tranquilo. Ele vai trabalhar tranquilo, porque o filho está, além de adquirir conhecimento, o filho, além de se relacionar com crianças da mesma idade, ele é o lugar mais seguro depois do lar, presume-se que seja a escola. E daí você vê que tem envolvimento de diretores, professores, mas estão todos reféns de um ato criminoso como esse. Então nós precisamos... E o que o município pode fazer? O que eu tenho visto e o que a gente tem sugerido ao prefeito: colocar botão de pânico nas escolas, em alguns lugares, os lugares que os professores e o diretor da escola entendam que seja pertinente numa rota de fuga aí desse delinquente. Há necessidade. Talvez até detector de metal. A Polícia do Estado já colocou também, né, no 90 lá, isso. A opção que você já denuncia, já fala direto, né? Das escolas para acionar a viatura mais próxima. Vai precisar realmente. Nós vamos ter que ter um esforço intelectual da inteligência da polícia, das pessoas que se propõem a trabalhar em cargos públicos como secretários de segurança, porque eles estão reinventando. O crime propriamente dito, ele ocorre desde o início da civilização. Mas o indivíduo, o ser humano, ele evolui, pro bem e pro mal. Se aperfeiçoa. Ele se aperfeiçoa. E o que nós temos visto é que as nossas autoridades, de uma maneira geral, é uma crítica, mas não é uma crítica bem ampla, no sentido de tentar envolver todo mundo. Envolver nós, vereadores, também. Envolver os prefeitos, envolver os secretários. Porque é o tipo da coisa. O poder público geralmente só faz, depois que passa a boiada, fecha a porteira. E agora eu acho que está no limite. Eu acho que ficou de uma maneira insuportável. Infelizmente, mais alguns dias ou meses, nós vamos ser informados que uma outra barbárie ocorreu. Daí sempre fica querendo buscar... e para a família não adianta esses consolos, esses atos de
de solidariedade. Eu acho que é um gesto, mas é um gesto pequeno perto do gesto maior que se pode fazer antes das gravidades. Então, nós vamos também acompanhar isso aqui um pouco na nossa região. Eu acho que seria um tema importante para nós falarmos. É um tema. Aqui. O que você trazer o secretário de Segurança aqui, o que ele está fazendo para as escolas públicas do município? Está envolvendo as estaduais também? Está envolvendo as escolas particulares? Porque não é só a creche, a escola pública municipal. Talvez, vereador, se o senhor concordar, porque participa de comissão, você vê, só temos nós somos em 5, né? Só 2, só está nós 2 aqui. Isso é um absurdo, é um absurdo. Mas aprendi lá atrás também, que eu já não sou tão novo, que você não pode pedir para as pessoas mais do que ela pode oferecer. Então nós temos que, talvez nós dois, convidar alguns vereadores, podendo ser presidente de câmaras da região metropolitana, para a gente fazer um debate. O que o seu município, e o tema é simples, o que o seu município está fazendo para a segurança pública das escolas, oferecendo às crianças indefesas. O que o município está fazendo? Alguns, eu acredito que todos estão começando a se movimentar, mas é sempre numa escala. E talvez isso desperte naquele vereador ou naquele presidente da Câmara que não deixa de ser um vereador, para que ele possa fomentar esse debate no seu município. Acho perfeito. Existe até, nós temos aí os presidentes das casas legislativas da região, que se reúnem acho que uma vez por mês, a gente pode também até participar dessas reuniões, levar esse tema aí à nossa Comissão de Assuntos da Região Metropolitana. Presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de até colocar aqui um tema para que o senhor possa levar isso daí adiante da nossa... Mas então, eu posso, antes do senhor entrar, sim, eu só tenho 2 assuntos. Um era comunicar ao senhor, e vou pedir para que minha assessoria, caso o senhor não tenha recebido isso do Ministério Público, muito embora o Ministério Público mandou para o presidente, e o presidente acho que encaminhou para todos os presidentes de comissões. E o senhor preside também uma comissão. Então talvez o senhor já tenha esse mesmo ofício. Isso é um assunto que, caso o senhor não tenha recebido por alguma coisa, eu faço questão depois de confirmar ou não com a sua assessoria, e eu encaminho uma cópia. O outro assunto é sobre a licitação do trem metropolitano. O ano passado nós tínhamos duas grandes bandeiras. Uma era trazer de volta, um tema que eu já venho há quase 4 anos trabalhando, que era trazer de volta, 3 anos, né? Foi no início da pandemia. O poupa-tempo. Isso sacramentou, trouxe, está no passo municipal, uma briga nossa, uma briga muito minha, para que o poupa-tempo tivesse no centro, não tinha espaço. Antes que alguém pense, poxa, mas a prefeitura, é que a prefeitura é um espaço que nós conseguimos de graça. O poupa-tempo é ligado ao governo do estado. Ele só voltava para o centro de Campinas se eu, que era presidente da comissão, arrumasse um espaço gratuito, sem custo. E aí, o único espaço que consegui que fosse cedido foi a Prefeitura Municipal. Então, eu não tive um outro espaço gratuito. Muitas pessoas até procuraram para que fosse alugado. O que, para mim, seria indiferente. O poder público tem que pagar. Ele cobra pelo seu serviço e tem que oferecer o que há de melhor pro cidadão. Só que nós não tínhamos esse interesse do poupa-tempo, mais precisamente da Prodesp, que é o órgão que cuida do poupa-tempo, eles não tinham interesse em vir. Tivemos discussões acaloradas em São Paulo, mais precisamente em Taboão da Serra, que não vamos, não vai... Gera custo. Ou seja, o cidadão era o indivíduo que trazia problemas pro Estado. Eu estava invertendo a coisa, entendeu? Ao invés do Estado fazer a sua parte, daqui a pouco o poupa-tempo estava nesse status. E o poupa-tempo, salvo o melhor juízo e salvo opinião divergente, o poupa-tempo é um dos poucos serviços
que caiu no gosto da população. Prestação. Eu não quero dizer que outras prestações, o servidor, o funcionário é ruim. É que a máquina emperrada, a coisa anda devagar, existe muita burocracia no Estado. O Estado é o ente federativo que é muito burocrático. E o poupa-tempo veio para agilizar. Então, destacando os seus servidores, funcionários, a prestação de serviço do poupa-tempo caiu no gosto da população. Então nós não podíamos perder. Campinas foi a primeira cidade do interior do estado, há 24 anos atrás, que teve um poupa-tempo no interior, mais precisamente no centro da cidade. A cidade cresceu, houve a demanda e instalou um novo poupa-tempo no Shopping Campinas, que atende muitíssimo bem, mas nós, vereadores de Campinas, nós temos que trabalhar, vereador Armagoga, nós temos que trabalhar na contramão do que está acontecendo. E o que está acontecendo? Não adianta só o prefeito, seja o prefeito anterior, seja o prefeito atual, fazer toda a tubulação de fios na Francisco Glicério, como foi feito. Hoje já discute-se fazer na Campos Sales. Tudo isso é muito bonito. Muito bonito. Mas para quem que nós vamos fazer isso aí? É para a população. E na medida que a prestação não há prestação de serviço público, poupa-tempo não está mais lá. A PUC Campinas, PUC Central, já não tem mais atividade educacional. Não tem alunos. O Fórum Central, em razão da cidade ter crescido, cria-se a cidade judiciária. E hoje nós temos no Fórum Central algumas salas, eu não vou correr o risco de errar, mas algumas salas que são destinadas à justiça eleitoral. Sabe o que aconteceu? A população não vai no centro. Então você vê, aliado isso, IPTU alto, aliado isso, uma mini Cracolândia em vários lugares da cidade, aliado a tudo isso, não tem a prestação de serviço. Então, sabe o que acontece? Aí vai longe o assunto, né, vereador? Vai longe. Então, só para dizer para o senhor, e eu vou concluindo, nós temos que pensar de uma maneira muito prática que levar o poupa-tempo no prédio da prefeitura foi a única saída que, na época, eu encontrei. Única. Por isso, eu acho que é digno de elogio todo o esforço que todos aqueles que se não puderam ajudar, torceram para que desse certo. O outro assunto que eu trago ao senhor, então, é um assunto que nós debatemos muito ano passado, que é a implantação do trem metropolitano, intercidades, que sai da capital e vem até Campinas, passando por Jundiaí. E vice-versa, sai de Campinas, passa por Jundiaí e vai até São Paulo. E, na ocasião, nós projetávamos algumas coisas que agora os documentos oficiais, ou pelo menos as informações oficiais do governo do Estado, caminham junto com tudo aquilo que nós falávamos. Abre licitação agora, para esses próximos meses, e a licitação ela vai ficar aberta na Bolsa de Valores por 6 meses, é isso mesmo, né? 120 dias, 4 meses. Então, até 4 meses. Caso haja interesse no processo licitatório e alguma empresa ganhe o certame, já tem uma previsão de provavelmente 12 meses começar os estudos técnicos para que se possa fazer estudo, desapropriação e implantação. Os mais otimistas, os técnicos mais otimistas, falam que em 7 anos, se tudo caminhar do jeito que se torce, em 7 anos poderíamos utilizar o trem metropolitano. Mas que demore 10, precisa começar. Precisa começar. E nós precisamos ter realmente um governador, como eu estou vendo aí, que está interessado em resolver o problema do caótico viário do nosso estado. E olha que nós temos as melhores rodovias. Nós somos cortados Campinas pelas principais rodovias do Brasil. Mas para ir a São Paulo nós podemos ir pela Dom Pedro, podemos ir pela Bandeirantes ou podemos ir pela Anhanguera. E em determinados horários, a aglomeração de carros
faz com que haja congestionamentos, né? Então, venho então informar que fizemos uma reunião com o secretário estadual de transporte. E ele passou algumas informações e até a presente data tudo que ele falou vem se confirmando. Ou seja, está saindo do papel e entrando realmente na parte prática, que é o que a população espera. Nós vamos acompanhando e eu quero ver se na próxima reunião nós podemos trazer alguma novidade. Eu passo a palavra então ao senhor, para que o senhor possa fazer a sugestão do que pretende trabalhar. Vereador, mas é exatamente isso aí. Queria que você trouxesse essas explicações aí sobre o trem intercidades, que foi um assunto que a gente discutimos muito no passado e que hoje a gente vê sair do papel. Então o senhor já trouxe todas essas informações pertinentes ao assunto. Eu acho que é isso daí. É continuar trabalhando, avaliar essa documentação que chegou do Ministério Público e, com certeza, o senhor, como presidente da comissão, sempre atento a todas as informações, estar pautando e essa casa aqui ajudar no que for possível. Parabéns, Deus continue te abençoando. Obrigado, amém. O senhor teria alguma sugestão? O senhor ia falar alguma coisa? O senhor sugeriu alguma coisa? É exatamente sobre o trem intercidades. Ai, que bom. Então, meu pensamento tem caminhado junto ao seu. Vereador, eu queria ver com o senhor o seguinte. Claro que a responsabilidade maior é minha, claro que os contatos inicialmente serão meus, mas eu gostaria se você pode se aliar a esse pensamento da gente poder fomentar uma discussão regional sobre a segurança nas escolas com alguns municípios. Você não acha que seria interessante? Não, seria não. É interessante. Pode contar com esse vereador. Vamos caminhar para isso daí também. E a sugestão da gente também fazer uma visita na reunião dos presidentes das casas legislativas da região também, na comissão da região metropolitana, dos presidentes da casa. Eu acho que é muito importante os vereadores de Campinas, já que a cidade de Campinas é a precursora de tudo isso daqui no interior, tanto até quando vai se fazer uma matéria na TV, o pessoal fala região de Campinas. Às vezes é em Sumaré, às vezes é aqui em Jaguariúna, às vezes é em Hortolândia. O pessoal se refere à região de Campinas. Então é muito importante a participação dos vereadores dessa Casa Legislativa estar visitando aí também essas reuniões. Fica as duas propostas colocadas aí. Então eu aceito. Eu fico com a minha responsabilidade. A única coisa que eu gostaria de ver se nós conseguimos fazer uma junção, pedir para a minha assessoria, procurar a tua assessoria, e eles, com a habilidade que eles têm, com a expertise, tentar iniciar um planejamento de abrir relacionamento com essas casas legislativas, para a gente tentar ver se ainda esse semestre, vamos tentar correr, porque infelizmente aquele, eu vou falar, criminoso, aquele indivíduo maldoso, aquele indivíduo que causa essa inquietação na sociedade, ele está se organizando. Claro que eu não sei de nenhuma ação que possa ocorrer, mas nós temos que, pensando que pode ocorrer, que nós vamos evitar que ocorra, ou pelo menos que minimize, né, esse problema. Vamos tentar ainda esse semestre, nós estamos no mês de maio, julho é recesso, mas nós temos ainda 15 dias de maio e um mês de junho. Vamos tentar, no mês de junho, fazer uma reunião, podemos fazer aqui nessa casa, podemos fazer aqui nesse plenário ou no outro, trazer, se vier 2 ou 3 presidentes... O que eu aconselho? A gente pode ver em qual cidade que vai ser feita a reunião. Vai ser aqui. A reunião onde se reúne os presidentes das casas. E nós, dessa comissão da região metropolitana, o senhor como presidente, a gente poderemos formalizar e usar até a tribuna nesse dia, convidando todos eles a vir participarem desse debate aqui na nossa casa. Ótimo. Está aceito. Está colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nós dois. Vamos lá. Bom, eu posso, então, fazer o encerramento? Pode fazer o encerramento. Fizemos uma reunião rápida, mas, ao mesmo tempo, eu classifico como produtiva, porque nós discutimos 3 temas. Lembrando lá o passado, que nós resolvemos o problema do poupa-tempo. Outros 2 assuntos, que é sobre a preocupação que o poder público tem que ter realmente com a arborização, porque, infelizmente, nós vamos se aproximar agora estamos chegando no inverno já, né? E logo depois vem o verão, né? Final de ano,
e novas chuvas ocorrerão. E esse problema pode ocorrer novamente. Então, o poder público, principalmente os setores responsáveis, Secretaria de Serviço Público, precisa realmente se debruçar e fazer suas análises, para ver se tem outras árvores na iminência de cair, para que não cause dano, principalmente a pessoa ou material. O assunto relacionado ao treino metropolitano nós estamos continuando monitorando, que é um assunto que nos interessa muito, porque vai desafogar as nossas rodovias, vai possibilitar que o munícipe campineiro tenha essa opção de locomoção. Então, isso para nós também é muito importante. E eu sugeri esse negócio das escolas, porque eu não tenho mais filho pequeno. Mas eu não posso estar aqui num cargo de vereador do município como Campinas, de aproximadamente 1.300.000 habitantes, pensando nos meus problemas. E o problema quando ocorre naquela casinha mais distante do município de Campinas é um problema que nós temos que ter como nosso problema, porque é uma família que perde um ente querido, é uma família que se desestrutura, e nós temos uma obrigação. Enquanto durar esse meu mandato, é um dos temas que eu quero também destinar um pouco daquilo que eu sei, aprendi e tenho de energia para que a gente possa sempre colocar em pauta. Eu, tendo discutido alguns assuntos, tendo já deliberado, então, que faremos essa visita à reunião dos presidentes, a próxima, primeira que tiver, seja quando for, para que a gente tente ainda no mês de junho fazer a nossa reunião aqui. E aí convidar os vereadores da região metropolitana, somos em 24 municípios, quem sabe alguns compareçam, é algo contagiante, porque se 3, 4, 5, 10 comparecerem, a gente já começa a fazer um trabalho para que, quem sabe, na segunda ou terceira reunião, a gente envolva mais municípios. Eu quero agradecer muito ao senhor pela participação, sempre muito solícito nas demandas do município e sempre quando eu lhe convido. Quero agradecer a toda a equipe aí da TV Câmara, os nossos suportes técnicos aí, jurídico, que nos permite a gente fazer uma reunião tranquila e que possa essa conversa, né, esse bate-papo, ser propagado aí pela TV Câmara. E eu vou, inclusive, sugerir. A nossa comissão, ela aceita sugestões. Então, nós temos uma pauta regular. Todo mês tem reunião da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana. Então, aquele que está assistindo, se porventura é de Campinas ou de alguma cidade vizinha, é só ligar na Câmara Municipal de Campinas, saber quando vai ser a próxima reunião da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana. Nós temos dia e horário já sempre marcados. Nós temos uma pauta o ano inteiro já da reunião marcada. A pessoa pode comparecer, pode se apresentar, pode, às vezes, sugerir um tema que, às vezes, num primeiro momento, foge ao nosso conhecimento, foge à nossa visão e, sem dúvida, pode ser significativo para outros municípios. Eu declaro, então, encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana, mais uma vez agradecendo ao vereador Eduardo Magoga, que é membro da comissão e tem sempre sido muito presente nessas demandas e nos problemas do município. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.